Brasileiro cria gasolina sem petróleo, mais barata e potente, e é detido. A gasolina genérica criada pela empresa de Gilmar não utiliza petróleo e seria uma mistura de metanol e solventes com dosagem e processo de produção ainda desconhecidos. A gasolina era vendida por apenas R$ 1,50 o litro. Apuramos que a capacidade de produção era de pelo menos 10 mil litros por mês, comentou o delegado. De acordo com o chefe de fiscalização da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, FEPAM, o engenheiro químico Renato Zucchetti, ficou comprovado que o combustível apresentava elevada eficiência carburante, tanto na baixa quanto na alta rotação. É impressionante. Chega com um tanque vazio, coloca aquela gasolina e sai andando normalmente. Estávamos diante de um professor Pardal, que conseguiu criar uma fórmula sem o petróleo como matéria-prima, frisou o delegado da primeira DP, Tarcísio Kaltbeck. O químico Gilmar dos Reis, de 57 anos, foi preso em flagrante na manhã de uma terça-feira pela operação Octonagem da primeira delegacia de polícia do Novo Hamburgo e do Ministério Público de Porto Alegre, pois é proibido vender combustível sem autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Mais um empreendedor foi extinto do país. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, essa matéria foi me enviada pelo Vinícius Passos de Oliveira, o peso pesado aqui das dicas, e ela é uma matéria antiga de 2016. Mas eu fiz questão de mostrar essa matéria para vocês porque diante do absurdo que a gente falou no último vídeo, né, os americanos querendo a todo custo vender álcool aqui como se a gente não pudesse produzir, vender o álcool aqui sem tarifa nenhuma, ou seja, ganharem um monte de dinheiro daqui, levar o nosso suado dinheiro, né, e não dar nenhum retorno, simplesmente como se fosse deles a terra. E os detalhes a gente já deu no outro vídeo. Mas o governo já vem cedendo cotas cada vez maiores para os americanos e mesmo assim eles já não estão satisfeitos, querem mais, querem vender totalmente grátis aqui. Eu tenho batido sempre nessa tecla aqui, dizendo para vocês que essa história de globalização, fazendo uso das palavras do ministro da Economia, que seria de Dr. Enéas caso ele tivesse sido eleito, o Dr. Batista Vidal, e ele dizia sempre que essa tal globalização é a história da raposa e da galinha. Bom, o Consenso de Washington sintetiza num documento onde todas essas ações. Ninguém pode dizer que desconhece, porque isso está consubstanciado num documento onde a participação nacional foi nenhuma. Isso veio de fora, por isso se chama Washington. Imposto. Então, imposto. O processo de privatização, a reforma administrativa, a reforma fiscal, a reforma ilegítima da Constituição, a destruição, está tudo lá. Tudo lá. Só não sabe quem não quer saber. Essa história, professor, da globalização da economia. A globalização é aquela história, né, da livre competição, da raposa e da galinha. Nós já sabemos qual é o final. O senhor diz no seu livro que nós caímos numa armadilha. É uma armadilha fruto de todas essas contingências. Vou dar apenas um exemplo. Eles falam na competição entre nações. Se eu tenho a competição entre empresas, uma empresa vai à falência e manda pra rua seus trabalhadores, seus operários. A nação vai à falência, vai matar o seu povo. É o fim do humanismo. É o fim do homem, é o fim do humanismo, né? É o desastre total, o desastre... E é incrível, impressionante ver como é que as pessoas acham, não é, que um governo que é patrocinado por empresas privadas, um governo que é patrocinado por países de primeiro mundo, vai trabalhar para o povo e ficar contra quem dá dinheiro para eles. As pessoas são realmente ingênuas. E quando a gente fala aqui que existem 13 famílias que dominam o mundo e tudo mais, né, é tido como teoria da conspiração, coisa de louco, vem uma matéria dessa para comprovar isso. Que, meu caro irmão, o cara consegue criar uma gasolina barata, que ele mesmo vendia ali, comercializava esse produto bem barato. A prova é que ele conseguia vender isso, mesmo tendo uma produção pequena, pelo preço bem mais barato do que a gasolina que a gente paga aí. E essa gasolina era mais potente, foi comprovada a eficácia dela. Você ouviu na própria matéria que engenheiros, né, das instituições nacionais fizeram esse teste e comprovou que de fato a gasolina funcionava. E mesmo assim o cara vai preso. Se o problema era a licença, então dá licença pro cara. Não testou? Multa ele por não ter feito a licença antes, mas deixa o cara vender. Mas não, pegam o cara e prende já para intimidar. A mídia não noticia, um blogzinho perdido aqui ou lá que fala do assunto, mas a grande mídia ignorou totalmente isso aí, porque parece que as pessoas não se interessam, mas muito pelo contrário, o povo queria ouvir isso, mas eles esconderam. Então, meu caro irmão, sinceramente, a gente vai ficando mais velho, estou aqui com 36 anos, e a gente vai perdendo aquela esperança de acordar mais pessoas. Principalmente quando eu escuto, né, uma pessoa dizer, isso tudo é teoria da conspiração. Isso assim pessoalmente, sabe, irmãos?
Antigamente, quando eu via uma pessoa alienada na rua e tal, eu conversava com ela, eu tentava mostrar os fatos, gastava tempo com a pessoa. Mas hoje, sinceramente, meus caros irmãos, eu não faço mais isso. Quando o cara diz, eu não acredito nisso não, diga, é verdade, irmão, você tá certo. Pronto, sai. Porque a gente vai vendo aí, família, que os fatos estão muito claros. Antigamente, logo quando eu comecei, eu lembro que as coisas eram feitas muito subliminar. Então você tinha que capturar, quem não lembra, por exemplo, a simbologia que a gente encontrava nos filmes da Disney, em grandes lançamentos, a gente explicava, por exemplo, o que Matrix estava tentando dizer, porque era tudo subliminar, era tudo muito novo, as coisas aconteciam e as pessoas não percebiam aquelas coisas que estavam ali nas entrelinhas. Então, o nosso trabalho naquela época era mostrar. Mas hoje você vê a situação que o mundo enfrenta, as coisas aparecendo mesmo, ficando claras. Cada vez mais as empresas tirando aquela máscara, olha, a gente só quer lucrar. Não, eles estão deixando claro que eles querem impor a ideologia nas pessoas e não importa se as pessoas vão deixar de comprar o produto, o que vai totalmente contra essa lógica de mercado, né? Não, se a empresa quer só vender, se a empresa quer só faturar, então ela tem que trabalhar para isso. Aí você vê no caso da Natura, os caras pegam ali a Tami e colocam para representar os pais. Isso dá uma repercussão incrivelmente negativa. E aí a empresa vende menos, isso é fato. Cadê o relatório deles mostrando o aumento nas vendas? Não teve. Na verdade eles tiveram menos vendas. E mesmo assim o mercado financeiro infla o valor da empresa. E ela começa a valorizar mesmo vendendo menos. E ainda disseram um motivo, as caras duras. Eu lendo aqui, os caras falando, não, realmente a gente tem que apoiar, tem que valorizar empresas que têm essa coragem de defender o que é correto na visão deles, que é essa ideologia de gênero, que não é nem um assunto aqui, né? Então, meu caro irmão, diante desses fatos, como você ainda vai quebrar a cabeça com uma pessoa que não vê o que está na cara? Não é mais subliminar, não é mais escondido. Você vê no caso da gasolina, se tivéssemos um governo sério, agências, órgãos interessados realmente em servir a população, pegava, fazia o teste, quem usou a gasolina disse que era muito boa, deixava o carro mais potente, ganhava mais cavalos e poluía menos. Já que não usa petróleo como base, ela poluía bem menos. Então, olha só a revolução que isso poderia ser no mundo, não é? O Brasil poderia patentear isso, ganhar muito dinheiro com essa empresa, mas não, mete o cara na cadeia, proíbe o cara de vender. É a mesma coisa que aquele kit de hidrogênio, o verdadeiro, não esses frajutos que vendem aí no Mercado Livre, que eu posso dizer de boca cheia, são todos fraude, meu caro irmão. Não invente de comprar esses kits de hidrogênio que vendem no Mercado Livre. Já fiz testes aqui, inclusive, com carros de amigos meus, não funciona, é trambicagem, tá certo? A prova é que o canal High Torque, né, do ADG, canal especializado em oficina e manutenção, ele fez o desafio muito simples, desafiou qualquer um desses donos de kit de hidrogênio, que fossem lá no canal dele para ele fazer o teste ao vivo. Agora, caso desse errado, né, o produto não funcionasse, aí iam pagar as horas do dinamômetro dele. Então, depois que ele fez esse desafio e colocou essa regrinha aí, nenhum desses vendedores de kit de hidrogênio, charlatões, né, quiseram participar do desafio. E os que foram, antes dele pôr essa regra, né, que não tinha que pagar, só era levar lá para ele fazer o teste, todos acabaram até tirando potência do motor. Agora, isso quer dizer que nunca existiu um kit de hidrogênio que realmente funcionasse? Não, está totalmente errado. O kit realmente existiu, mas o inventor simplesmente desapareceu. A última notícia que a gente soube dele foi essa, que o cara tinha desaparecido. Ninguém sabe para onde foi, nem nada do tipo. E o cara chegou a ir até para a mídia. Aí, que melhor exemplo para a gente dar aqui também do que aquele professor, não é, aquele inventor que desenvolveu a pílula do câncer. Vários pacientes ali que estavam já em fase terminal, o médico já disse, olha, você só está faltando se enterrar, literalmente. Os caras, como último recurso, tomaram a pílula, ficaram curados. Aí começaram a acusar ele, não, ele está inventando isso aí, é charlatanismo, está fazendo isso para enriquecer. O cara vai e abre a patente, deixou livre, disse, não, quem quiser é de graça. E aí as pessoas tomando aquele medicamento, a própria Dilma na época, né, a presidenta Dilma, sancionou para que aquilo ali pudesse ser legalizado, mas passaram por cima da ordem dela na época e proibiram, e ponto final. E o cara faleceu esses dias, né, a gente até fez uma homenagem aí, procura esse vídeo, tá aí no canal, meus caros irmãos. Muito triste, né? O cara faleceu ali sem ver o seu remédio ser legalizado. Diante dessas coisas, meus caros irmãos, a gente vê que de fato existe um pessoal que é a favor da elite. Existe aquele pensamento que aí, independente do sistema, existe aquelas pessoas que realmente elas apoiam o mal. É aquele cara, por exemplo, que eu já conheci também, que você fala, irmão, você não acha muito caro o preço de um Camaro, por exemplo? Eu tenho um e não é nada demais, família. O carro só tem potência, mas você vê que não tem nada de especial. Para você ter ideia, o Astra ou o meu Vectra é mais completo do que o meu Camaro. Nossa, Davi, que loucura é essa que você está dizendo? Pois é, meu irmão.
Por exemplo, se tiver chovendo, você aperta ali para subir os vidros, ele não sobe, você tem que ir lá subir. Você chega num posto de gasolina, você tem que tirar a chave e dar pro bombeiro, porque o carro não abre automaticamente a tampa do tanque. São várias dessas coisinhas que você vê que o carro foi feito mesmo ali só para lembrar os velhos tempos. Não tem essa coisa toda que justifique esse preço dele. Mas eu perguntando a um colega meu, já contei essa história aqui para vocês, que era patrão meu na época, e ele disse que tinha que ser esse preço mesmo, porque senão todo mundo ia ter. Então, na cabeça dele, se o carro começasse a ter um preço acessível, para ele perderia o valor, porque o valor para ele tá em justamente ser caro e as pessoas normais não poderem ter o que ele tem. Ele não quer ver as pessoas com as mesmas coisas que ele tem. Ele não quer ver as pessoas frequentando os mesmos lugares que ele frequenta, por exemplo, pagando 80 a 150 reais numa dose de uísque. Ele acha super chique, porque ele pode fazer isso e os outros não podem. Então, para ele, o valor não é na bebida. Ele nem sabe se a bebida é melhor do que uma comum que você toma aí. Mas ele gosta de tomar aquela porque ela é cara. Infelizmente, tem seres humanos assim, são muitos. Principalmente esses que conseguem uma colocaçãozinha melhor na sociedade. E é justamente por esse comportamento que o nosso Jesus Cristo, nosso Yahushua, nos alertou dizendo que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de agulha do que um rico se salvar. Não é por ele ser rico, é por ele ser ambicioso, é por ele ser egoísta. É o pensamento egoísta, que ele só quer pra ele, os outros que se danem. Não é a riqueza em si. Se o cara é um cara trabalhador, esforçado, ajuda as pessoas sempre que pode, contribui para uma melhoria da sociedade, seja de qual forma for, sendo honesto e tudo mais, uma pessoa dessa é abençoada por Deus, independente da classe financeira dele. Agora o problema é esse pensamento egoísta. Então, meu irmão, esse pessoal não enxerga que o bem-estar de uma sociedade, um país só vai ser bem desenvolvido quando toda a sociedade ela tiver com saúde, ela tiver acesso a coisas boas. Você olha país de primeiro mundo, você vai ver o pobre lá, o cara mais pobre, e você começa a ver que ele não é tão pobre como o pobre daqui. Ele tem uma certa condição, mesmo que seja baixo nível. Basta você acompanhar aí esses canais de brasileiros que moram nos Estados Unidos, por exemplo. Você vê os caras chegando lá para pintar uma casa, fazer limpeza. E esses trabalhos aqui que são terrivelmente remunerados, as pessoas chegam ou a pé ou no máximo de uma bicicleta. Enquanto nos Estados Unidos o cara chega de Charge para fazer esse trabalho. O cara chega com Mustang, o cara chega de Corvette. Porque embora eles sejam considerados baixa renda lá naquele país, o baixa renda de lá tem acesso a boas coisas. Ele tem uma qualidade de vida melhor. Então, resumindo o que eu quero dizer, quanto mais pobre for, quanto menos recurso o país tiver, mais violência vai ter, mais miséria vai ter. Não vai ser um paraíso se todo mundo tivesse as mesmas condições, mas é óbvio que a situação ruim, sem dinheiro e sem emprego, a violência tende a aumentar. Isso é fato. E aí as mentes brilhantes do nosso país não fazem nada e deixam simplesmente o circo pegar fogo. E ainda quando aparecem pessoas superdotadas, como foi o médico que inventou a pílula do câncer, como foi o cara que inventou o hidrogênio, como foi esse profissional aí, engenheiro, que inventou essa gasolina sem petróleo, esses caras, em vez de ser homenageados, são tratados como criminosos e charlatões. E quando não são presos, desaparecem da história. Então essa é a realidade. Então, às vezes, família, eu penso aqui em parar, mas já disse a vocês, enquanto o canal estiver de pé, eu estarei aqui fazendo vídeos, porque eu entendo o quanto, apesar de ter essas pessoas, eu entendo o quanto é importante esse trabalho. Tem pessoas que realmente não merecem nem a informação, mas não é por elas que a gente tem que deixar de trabalhar, né, meus irmãos? Temos que informar, temos que compartilhar esse tipo de informação, que é justamente o que o sistema não quer. Meus caros irmãos, essa também não é a hora, né, para eu falar sobre isso. Mas eu gostaria que você se tornasse membro do canal. Por que, Davi? Segundo eu soube aqui uma informação, e depois a gente vai entrar melhor nesses detalhes, o canal, para ter mais alguma relevância, ele precisa ter vários membros. Infelizmente é isso. Aqui tá virando tipo TV por assinatura. Se o canal tem muitos inscritos, mas tem poucos membros, o YouTube vê aquele canal ali como um canal não rentável. Então, meu caro irmão, quem puder, realmente quem puder, quem tiver de boa, quem não vai sentir falta, se torne um membro aí. E você ajuda muito o canal. Por enquanto não tem benefício nenhum você sendo membro, tá certo? Mas eu pretendo mudar isso. Não posso dizer quando eu vou fazer isso. Até porque, família, eu tô fazendo os vídeos a pulso mesmo. No limite. Porque cada vez mais eu tenho que me empenhar aqui nos meus afazeres pessoais. Mas eu prometo a vocês continuar com o trabalho. E assim que der uma aliviada aqui pra mim, eu vou começar a postar algum conteúdo para a área dos membros, tá certo? Porque quem tá ajudando o canal merece também ser ajudado, tá certo, irmãos? Eu conto com a ajuda de quem puder se tornar um membro e a gente vai ficando por aqui. Deixa o seu like aí, comenta sobre o que você acha disso e um abraço e fiquem com Deus. Tamo junto!